Neste vídeo eu vou falar sobre 4 assuntos. Eu vou repercutir o artigo do Hélio Schwartzman, que já está em tela, que fala que o Lula é um oportunista e que isso traz descrédito para a política. Pô, realmente fiquei até espantado partindo da Folha de São Paulo, de um articulista da Folha, mas é um artigo que vale a pena ser comentado. Depois eu vou mostrar para vocês também um outro artigo do Estadão que fala da viagem do Lula ao passado, ao túnel do tempo, trazendo alguns fantasmas de gestões anteriores do PT que se comprovaram não ser as melhores escolhas, mas que o Lula está insistindo novamente nessas teses. Então, o outro artigo também muito interessante do Estadão. Quero comentar também sobre o Partido Novo, que quer impedir essa parceria entre o TSE e a Anatel no intuito de derrubar com mais velocidade publicações no período eleitoral. E para finalizar, eu vou comentar nesse vídeo sobre o MST, que parece que tem até um galpão onde uma escola de samba está ensaiando aí para o carnaval nesse galpão. Mas, curiosamente, eles poderiam ter utilizado esse espaço para, por exemplo, criar casas para o sem-teto, né? É uma coisa absurda. E também, na sequência, vou emendar com uma outra matéria que fala que o Stedley, ele quer dar uma turbinada nas invasões em 2024. E com isso, eu fecho a pauta do vídeo de hoje. E se vocês já gostaram dos assuntos que serão tratados, eu peço que deixem o seu like para aumentar a relevância do vídeo nas plataformas, que compartilhem também nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para aumentar o alcance, já que as plataformas muitas vezes deixam a gente da direita com alcance bem comprometido. E isso não é de hoje, então a gente já está acostumado com isso. Então, se gostaram dos assuntos, ajudem na divulgação. Começando pelo artigo do Hélio Schwartzman, que já me chamou a atenção pelo título. Lula é um oportunista e, na linha fina, presidente muda discurso ao sabor de seus interesses, o que traz descrédito para a política. Pô, não poderia ser mais perfeito esse início. Vamos entrar aqui no artigo dele. Lula é um oportunista no que o termo encerra de positivo e de negativo. Quando viu que enfrentaria uma disputa difícil contra o Bolsonaro, o petista veio com o discurso da Frente Ampla para salvar a democracia e convidou o ex-adversário Alckmin para compor a chapa, na posição de vice. Com isso, conseguiu atrair o voto de eleitores que faziam restrições ao PT, mas que tinham ainda mais medo de Bolsonaro. Então, como ele mesmo constata, deu certo. Lula venceu por estreita margem. O panorama agora é outro. O TSE tornou o Bolsonaro inelegível. Isso é bom para o Lula e para o PT. O bolsonarismo sem o Bolsonaro fica enfraquecido, mas ainda é forte o suficiente para inibir o surgimento de outras forças oposicionistas. Lula já não necessita do discurso de frente ampla. Isso lhe deu a liberdade para tentar reescrever a história, em linhas que podem ajudar seu partido nos pleitos municipais. Os casos de corrupção no entorno da Petrobras, que o próprio Lula já reconhecera como reais, aspas por Lula, você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram e devolveram bilhões. Não foi a única reviravolta conceitual de Lula, que fez questão de subir a rampa do Planalto acompanhado de minorias, mas não se esforçou tanto para encontrar mulheres para pôr no STF, ou que agora empresta a Advocacia Geral da União para fazer coro ao machismo dos militares, que insistem em vetar a incorporação de membros do sexo feminino em unidades de combate. Fazer política é negociar, daí que o discurso de políticos é necessariamente menos definitivo do que o de líderes religiosos, por exemplo. O problema é que, quando as mudanças batem de frente contra os fatos ou são muito oportunistas, contribuem para o descrédito da própria política, o que é ruim para a democracia. Então, perfeito, né? Aqui escancarando o que a gente sempre fala, né? A hipocrisia esquerdista. Então, uma coisa é o lero-lero, é o gogó, que eles falam sempre muito bem, muito bonitinho para angariar votos. Mas quando entram, assumem o poder, a realidade se impõe e eles mostram que, de fato, só aquilo que convém eles vão seguir. O resto que eles prometeram, não necessariamente. Né? Então, até aí também espanto zero. Mas que bom que esse articulista da Folha, né, caiu a ficha. Então, por falar em articulista, agora eu vou falar do Estadão, do José Fux, que já colocou no seu artigo um título já muito bom. Viagem de Lula ao passado do PT no governo é um trem fantasma que assombra a oposição. Linha fina. Presidente embarca no túnel do tempo ao ressuscitar projetos mal sucedidos de gestões anteriores do próprio PT, como a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima e ao tentar revogar tudo o que veio após o impeachment da Dilma, para consertar
o estrago causado ao país naquele período, na visão, obviamente, do PT, né? Vamos entrar aqui no artigo dele. A decisão da Petrobras de investir até 8 bilhões para promover a ampliação da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, celebrada de forma entusiasmada pelo Lula, simboliza com perfeição a viagem no túnel do tempo que o atual governo está empreendendo para ressuscitar um passado que deixou um saldo doloroso para o país, como uma espécie de trem fantasma que assombra a oposição e todos os brasileiros que zelam pela responsabilidade fiscal e acreditam na força do setor privado para conduzir o processo de desenvolvimento. Lula vem tentando retomar desde o primeiro dia de seu governo uma série de planos e projetos adotados em gestões anteriores do PT, ancorados na visão estatista que predominou naquele período. Ao mesmo tempo, ele tem se oposto a tudo o que veio depois do impeachment da Dilma, para reequilibrar as finanças públicas e melhorar a governança das estatais, violentadas nos governos petistas, e para tornar mais amigável o ambiente de negócios para os empreendedores. Do uso de estatais como a Petrobras para tentar impulsionar a forceps o crescimento econômico, a investidas para interferir na gestão de empresas privadas como a Vale, da retomada do PAC e dos incentivos do BNDES, a gastança sem lastro que jogou o país na maior recessão que se tem notícia em todos os tempos, e nem teve pandemia, hein? Nem teve lockdown, que prejudicou principalmente os mais pobres. A lista de ações do governo Lula para resgatar projetos mal-sucedidos do passado parece não ter fim. Isso sem falar na tentativa de promover um revogaço das medidas liberalizantes e de melhorias de gestão pública adotadas no governo Temer e Bolsonaro, como a autonomia do Banco Central, a lei das estatais, né, que de forma monocrática o Lewandowski já deu uma congelada nela, por isso que o Lula pôde já indicar várias, né, fazer as indicações políticas nos cargos, o novo marco do saneamento, que tornou mais atraentes a realização de investimentos na área pela iniciativa privada, e a privatização da Eletrobras, até a Ceitec, uma empresa criada no segundo mandato de Lula para fabricar circuitos integrados, que estava em processo de extinção e só deu prejuízo desde então, ganhou uma sobrevida na atual gestão. Como diz o economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, Lula e o PT e seus aliados parecem ser incapazes de aprender com seus erros, ignorando os efeitos nefastos que produziram na economia. Aspas, o PT e a maioria das lideranças do partido e da esquerda não admitem que as políticas adotadas lá atrás foram a causa da grande recessão de 2014 e 2016. Eles acham que tudo estava indo muito bem, e pior que eles acham mesmo, e que foi a Lava Jato, o processo de impeachment, alguma coisa no campo político que atrapalhou o projeto deles. Então, o fato da Lava Jato expor as ladroagens, o fato de na Lava Jato ladrões terem devolvido recursos, esse foi o problema, ter exposto a ladroagem. Alguma coisa no campo político que atrapalhou o projeto deles. É natural, portanto, que, ao voltar ao poder, retomem aquelas políticas que acreditam que estavam indo bem. E é por isso que o Brasil engatou uma marcha ré com Lula. Ele até está dobrando apostas de coisa da Dilma. É uma coisa impressionante. Em linha com o que diz Mendes, é sintomático que Lula tenha acusado a Lava Jato, sem quaisquer provas, de ter agido em conluio com o governo americano para prejudicar a estatal petrolífera brasileira, no discurso que fez ao anunciar a retomada dos investimentos em Abreu e Lima, um exemplo emblemático da aplicação inadequada de recursos públicos e de corrupção nos governos petistas. Mancomunação, aspas. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes, alguns procuradores subordinados ao Departamento de Justiça americano, que nunca aceitou o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Meu Deus, que lorota! Que lorota! Disse Lula, desconsiderando que os crimes apurados na Lava Jato jamais foram contestados. Jamais. Apesar dos problemas processuais que levaram o STF a tirá-lo do chilindró e anular decisões judiciais tomadas no âmbito da operação, que recuperou cerca de 5 bilhões para os cofres públicos. Então teve roubo sim, os ladrões devolveram dinheiro. Tá? Ninguém nunca questionou que não houve ladroagem. Em sua ofensiva para ressuscitar as malfadadas políticas do passado, tema de uma reportagem recente do jornal Financial Times, Lula e o PT se esquecem
também de que, desde que a Dilma foi defenestrada pelo Congresso, pelas pedaladas fiscais que promoveu, numa iniciativa considerada até hoje como um golpe pelo partido e pelos apoiadores, o Brasil já não é o mesmo das primeiras administrações petistas. Hoje, o governo enfrenta dificuldades no Congresso para tocar seus planos estatizantes. Apesar do fisiologismo de boa parte dos parlamentares, que reforça as características perdulárias do presidente, ainda que avalie o aumento de gastos sem lastro proposto por Lula, a maioria dos parlamentares da atual legislatura é de centro, centro-direita e direita. Nossa, que milagre que não falou extrema-direita. E não tem se mostrado disposto até agora a apoiar revogaço proposto pelo governo. Foi assim, por exemplo, com as tentativas de revogar o novo marco do saneamento e a medida que liberava o trabalho aos domingos no comércio. Foi assim também com as propostas para rever a autonomia do Banco Central e a privatização da Eletrobras, ventiladas nos bastidores e rejeitadas pelo presidente da Câmara. Margem de manobra. A principal reforma que o Congresso brasileiro vai ter que brigar diariamente para implementar é a reforma de não deixar retroceder tudo o que já foi aprovado no Brasil no sentido da amplitude do que é mais liberal, afirmou Lira, em maio do ano passado, ao participar de evento em Nova York com lideranças empresariais e investidores estrangeiros. O problema é que, mesmo assim, o governo ainda tem uma margem de manobra considerável para reviver políticas nocivas, independentemente do aval do Congresso, como no caso de investimento na Petrobras em Abreu e Lima, e da possível ida do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega para o Conselho de Administração da Vale, com o objetivo de interferir nos rumos da empresa. Além disso, o governo aposta no apoio do STF, olha que perigo, né? Para legitimar sua agenda, com decisões favoráveis a seus pleitos em questões como privatização da Eletrobras e revisão das leis das estatais, que foram judicializadas pelo PT. E o Lewandowski, no caso da lei das estatais, de forma monocrática, deixou ela em stand-by. Já foi suficiente para o PT fazer as suas indicações. E por seus aliados, o que pode contribuir para agravar o quadro sinistro que já está se desenhando no horizonte. Eleito com um discurso voltado para a pacificação do país, por um frentão pela democracia, que inclui forças que iam de extrema esquerda a centro-direita, Lula até o momento só atuou para reforçar a polarização política e impor a velha agenda estatista do PT à sociedade, como se tivesse vencido as eleições com uma chapa puro sangue, e aliás como se tivesse vencido com uma margem super confortável, né? Outra notícia que me chama a atenção, positiva também, do Partido Novo, tá? Que fala o seguinte: Partido Novo quer impedir acordo entre TSE e Anatel por bloqueio de sites em período eleitoral. Indo aqui para a reportagem, a bancada do Novo vai protocolar um projeto de decreto legislativo, PDL, para suspender os efeitos de um acordo firmado entre o TSE e a Anatel, que efetiva o bloqueio de sites em tempo real, por meio de decisões judiciais em período eleitoral. De acordo com o presidente da Anatel, no ano passado, a entidade recebeu diversas determinações do TSE para retirar do ar sites, conteúdos e aplicativos que estavam disseminando desinformação e pondo em risco o processo eleitoral. O presidente da Anatel explicou que esses pedidos eram enviados por meio de oficiais de justiça, e isso fazia com que o processo fosse mais moroso. Desse modo, segundo ele, o acordo serve para integrar os sistemas do TSE e da Anatel para que a comunicação seja mais fluida de forma eletrônica, a fim de que a Anatel cumpra as decisões do TSE de forma mais rápida, praticamente instantânea. Segundo o TSE, a Anatel e a Corte deverão monitorar a tratativa com representantes institucionais e manterem-se fiéis ao cumprimento das obrigações de cada um. Para o Novo, a celeridade na remoção dos conteúdos pode comprometer a liberdade de expressão. Sem diretrizes claras, decisões arbitrárias ou politicamente motivadas podem ocorrer, gerando um ambiente de medo e autocensura entre cidadãos e a mídia, continuou o Novo. Conforme a legenda, o risco do acordo de cooperação piora pela ausência de um processo judicial completo que, em geral, proporciona várias camadas de revisão e recurso. O PDL do partido vai ser protocolado na Câmara após a abertura do ano legislativo. Vamos ver se vai prosperar, porque o que eu temo é que ministros do STF, do TSE, pressionem os parlamentares, né? E a gente sabe que no Brasil isso costuma funcionar.
infelizmente a gente não vê uma independência e uma harmonia entre os poderes, né? O que é lamentável, o que é totalmente lamentável. E para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui do MST, tá? Que uma coisa que chamou muita atenção, e não só minha, várias pessoas na internet também falando sobre isso. Pô, se o MST tem um galpão, que foi até utilizado para ensaio de bloco de carnaval, pô, então o balcão é um espaço grande, né? Por que eles não pegam esse espaço grande para construir moradias e dá pro sem teto, meu Deus do céu, pro sem terra, sem teto, enfim. Por que não faz isso, né? O movimento foi interpelado sobre ter um espaço no centro de São Paulo e não casas para oferecer moradias a seus militantes. Pois é, então isso é uma constatação muito rápida, muito óbvia, né? E aí, continuando no MST, quero pegar aqui essa outra matéria que fala o seguinte: líder do MST prevê aumento de invasões de terra em 2024. Vai haver muito mais luta social. Quero pegar aqui alguns trechos dessa reportagem. O João Pedro Stedley, que é o líder do MST, prevê que o ano de 24 deve ter um aumento nas invasões de propriedades privadas por dificuldade dos integrantes. A declaração é uma continuidade às ocupações já previstas ao longo de todo 2023, em que o aliado histórico do Lula cobrava por mais agilidade na liderança, na liberação de recursos para a reforma agrária. Stedley repete a narrativa do MST dita em 23 de que o governo não avança na pauta do movimento e que os integrantes acabam tomando medidas por conta própria. Aspas, se o governo não toma a iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando. O ser humano não é igual ao sapo, que o boi pisa e ele morre sem dizer nada. Vai haver muito mais luta social, disse ele à Folha de São Paulo. Bom, o engraçado é que no tempo do Bolsonaro praticamente não teve. Praticamente não teve. O que teve só no primeiro mandato de Lula é o total do que teve em todo o governo Bolsonaro. A fala de Stedley ocorre 2 dias depois de um grupo indígena invadir uma propriedade da Bahia e que levou a um confronto que vitimou uma pessoa e levou 2 fazendeiros à prisão. E também no mesmo dia em que o movimento comemora 40 anos de criação, com uma mobilização nas áreas de assentamento, o MST chega às 4 décadas de idade com o desafio de fazer a ideologia persistir em um momento de decadência do interesse dos jovens. A nova geração de jovens militantes está demorando a se constituir. O jovem sem terra ou assentado está mais vagaroso para as atividades militantes, mais influenciado pelas redes sociais. Ao longo dos 12 primeiros meses do terceiro governo Lula, ocorreram pelo menos 71 invasões de terra pelo país e nenhum decreto de desapropriação foi emitido. Ao longo de 2023, se descobriu que o governo Lula atendeu a diversas demandas do MST, em normas e leis, reintroduzindo práticas modificadas por Michel Temer e Bolsonaro. Segundo apurou a Gazeta do Povo, um documento com cerca de 160 páginas atendeu a pedidos como patrocínios para eventos como feiras, seminário e caravanas ligadas ao movimento. O MST também buscou apoio para a Conferência Nacional de Beneficiários da Reforma Agrária de 2024, recebendo indicações positivas da Secretaria-Geral da Presidência da República quanto às tratativas com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Os ministros Paulo Teixeira e Márcio Macedo, que assinaram o documento, declaram o comprometimento da atual gestão em assumir a pauta do MST, destacando que o movimento indica o caminho a seguir nas políticas públicas, oportunidade singular de aprender, ensinar, aprender, escreveram. O documento, além de uma peça retórica, revela ações concretas do governo Lula para atender às demandas do MST. Algumas dessas medidas contrariam recomendações do Tribunal de Contas da União, que chegou a suspender o processo de reforma agrária em 2016, devido a irregularidades no governo Dilma. Uma das mudanças notáveis foi a retirada da plataforma de governança territorial do INCRA, criada na gestão Bolsonaro, que permitia a candidatura online para lotes de reforma agrária. Em seu lugar, o governo estabeleceu listas feitas nos acampamentos do MST, adotando um sistema de seleção criticado pelo TCU. O decreto 11.637 de Lula, publicado em agosto, aumentou de 5 para 20 pontos o crédito para candidatos acampados, incentivando a mobilização para invasões, conforme critérios que haviam sido reprovados em fiscalização anterior do TCU. Então os caras estão criando um mecanismo para realmente intensificar invasões.
curioso, né? É uma pergunta, será que as invasões ocorrem com uso de dinheiro público? Por quê? Nos tempos de Bolsonaro, que foram tempos de vacas magras para esse tipo de militância, as invasões praticamente não tiveram. Foram muito poucas. Aí volta o Lula com essa... Inclusive a Secretaria-Geral falando que o governo vai abraçar as pautas do movimento. Então será que está tendo uma enxurrada, uma avalanche de dinheiro público e por isso eles estão no modo turbo de invasão? Lembrando que o título é o seguinte, dessa matéria: líder do MST prevê aumento de invasões de terra em 2024. Vai haver muito mais luta social. Será que é porque está tendo irrigação com dinheiro público? Será que é isto? Será que é isto? Então, por isso que eu faço essa pergunta. Até onde estão sendo jorrados dinheiro do pagador de imposto para financiar, ainda que indiretamente, invasões à propriedade privada? É a pergunta que fica. Pessoal, é isso. Deixe nos comentários o que vocês acharam desses assuntos, se concordam ou não com as minhas observações. Se gostaram, compartilhem para aumentar o alcance, mande para os grupos de WhatsApp, né, para a gente sair dessa bolha também, o que também é necessário para que as nossas ideias também atinjam outros públicos. Peço também que verifiquem as suas inscrições nas minhas redes sociais, verifiquem se as notificações ainda estão ativas, porque às vezes as plataformas acabam desabilitando essa notificação, e até o próximo vídeo.